Olá pessoal, tudo bem? Então, sou a professora Deise, estou aqui novamente com vocês, agora para trabalhar características do clima na Terra, os elementos e fatores do clima. Para isso, eu gostaria que vocês pegassem um caderno, um lápis, se estiverem com o livro didático também é interessante, caso queiram sim fazer algum tipo de anotação, certo? Primeira coisa que nós temos que fazer, então, é trabalhar e relembrar quando a gente falou sobre... Deixa eu passar a minha imagem para cá. Quando a gente falou sobre tempo e clima, a diferença entre os dois. Então, tempo são condições atmosféricas e uma localidade por um determinado tempo. O tempo ele pode mudar de uma hora para outra, da manhã para a tarde, do dia para a noite. Então, o tempo é uma coisa que muda mais rápido. Já o clima são um conjunto de fatores atmosféricos. Só que esses fatores, eles são recorrentes. Então, fazem daquela região uma situação que sempre acontece naquela época do ano, aquela situação. Então, aí eles determinam o clima de uma determinada região. Esse clima, nós vamos falar de vários fatores aqui. São 12 fatores que nós vamos trabalhar, tá? O que eu vou fazer então? Eu vou trabalhar com vocês esta linha de fatores que nós vamos ter, tá? Então, nós temos aqui os 12 fatores. Eu vou passar por cada um deles e fazer o comentário de cada um deles. O primeiro que nós vamos falar é sobre a incidência solar, ou seja, o que é essa incidência solar? O que é que os raios solares podem interferir no clima da Terra? Tá? O que nós temos aqui então? Os raios solares, de acordo com o ângulo, né? A Terra tem uma inclinação, um ângulo de inclinação que é de 23,5 graus, que a gente já trabalhou sobre isso numa outra aula. De acordo com esse ângulo de inclinação, a Terra ela é inclinada, né? E essa inclinação faz com que a incidência dos raios solares chegue de forma diferente nos dois hemisférios e no Equador. Sendo que no Equador, essa forma ocorre mais direta. É como se eu tivesse o Sol aqui, ela ocorre mais direta. De acordo com essa inclinação que eu acabei de falar, e de acordo com a curvatura da Terra, essa incidência dos raios é que vai mostrar para nós que nós temos, neste momento, nesta imagem, inverno no hemisfério norte, verão no hemisfério sul. Quando a Terra faz o movimento dela, vamos imaginar o Sol aqui, e ela faz um movimento de translação ao redor do Sol, ela vai ficar exatamente nessa mesma posição, só que do lado de cá do Sol. O que vai acontecer? Vai acontecer que aqui eu vou ter maior incidência dos raios solares e aqui menor. Então, vai inverter. O hemisfério norte vai estar no verão e o sul vai estar no inverno. Por quê? Por causa da incidência. Então, imaginem a Terra sendo posicionada deste lado aqui, ok? Então, essa é uma das situações. Segunda situação agora, latitude. Latitude é a distância que ela é medida em graus do Equador até ou o Polo Norte ou o Polo Sul, sendo que as baixas latitudes estão próximas ao Equador e as altas estão próximas aos polos, seja Polo Norte ou Polo Sul, certo? O que eu fiz aqui? Eu coloquei aqui uma imagem, colocando exatamente nas cores, identificando quais as partes que nós temos, que nós chamamos de zona polar, zona temperada, zona tropical. A zona polar ou glacial pode ser glacial ártica, se for lá no Polo Norte, ou glacial antártica, se for no Polo Sul. Essa é uma área que vai desde o círculo polar ártico para dentro, é como se eu tivesse esta área aqui. Então, ela é uma área com latitudes superiores ao círculo polar
e com temperaturas muito baixas. Mesma coisa aqui, ó, Círculo Polar Antártico. Essa parte aqui é a latitude que nós temos. Então, ela vai desde a linha do Círculo Polar Antártico até aqui. Essa é também uma temperatura bem baixa. Aqui nós já temos a zona temperada. Temperada do norte, temperada do sul. Ela fica, na realidade, entre os trópicos e o Círculo Polar. Então, ó, trópico e Círculo Polar. A do norte fica entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico. A do sul, Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico. Aqui, como o próprio nome diz, a temperatura é amena, por isso ela é temperada. Já a zona tropical, o próprio nome faz lembrar, e fica entre os trópicos. Tropical. Pela cor a gente já percebe que a incidência, lembra naquela imagem? Próxima do Equador, a incidência dos raios solares é bem maior, ela é direta e por isso a temperatura fica mais elevada. Muito bem. Depois disso, nós temos aqui a altitude. A altitude já é uma distância vertical, ó. Ela vem desde um ponto, qualquer ponto que seja, o pico de uma montanha, a base, até o nível do mar, tá? Só que tem o seguinte, quanto maior a altitude, quanto mais você sobe, maior a altitude, menor é a temperatura. Isso é bem importante, tá? Maior altitude, menor temperatura. Isso tem a ver, sim, com a concentração de partículas no ar, que a gente chama de moléculas. Quanto mais alto, o ar vai ficando rarefeito, né? Então, vai diminuindo essa concentração de partículas e a temperatura, consequentemente, vai baixando, ok? Aqui eu também coloquei algumas imagens, como se eu estivesse aqui no alto de uma montanha, por isso que normalmente tem gelo. Aqui é o nível do mar, né? Então a temperatura bem mais elevada, aqui a temperatura mais baixa, e aqui como se fosse uma situação na metade, nem tão alta, nem tão baixa. Depois disso, a gente vai trabalhar aqui o relevo. O relevo, conforme eu tenho aqui a imagem, o relevo pode se apresentar na forma de montanha, depressão, planalto e planície. Então, pela essa imagem, ó, eu mostrei para vocês, ó, montanha, aqui eu tenho a depressão, o planalto e a planície. Mas o que isso vai interferir? Exatamente essas formas de relevo, elas vão atuar, na verdade, em dois elementos climáticos. A temperatura, que a gente acabou de falar, que está diretamente envolvida com a altitude, maior altitude, menor temperatura, e a outra é a circulação dos ventos. Por quê? Porque, de acordo com o relevo, essa circulação dos ventos pode ser facilitada ou dificultada, e isso vai interferir diretamente na concentração do vapor d'água, né? Se você tem maior dificuldade ou maior facilidade. Então, aí você vai ter diferentes tipos e como o relevo vai dificultar a circulação do vento, claro que a concentração de vapor d'água será também, sofrerá interferência e isso vai alterar o clima em cada região. Depois disso, a gente vai trabalhar com a vegetação. Parece que a vegetação não tem muita coisa a ver, mas tem bastante. Por quê? Porque essas formações vegetais, elas vão interferir porque elas absorvem ou refletem uma parte da energia solar. Existe uma relação direta com a evapotranspiração. O que vem a ser essa evapotranspiração? É justamente quando a planta ela libera, por meio da transpiração, água para o meio ambiente. Então, nós temos a evaporação, que ocorre naturalmente por rios, lagos e oceanos, e existe também a transpiração, que também joga vapor d'água para a atmosfera. E aí, ela vai interferir. De que forma? Se eu tenho uma região onde tem uma concentração
de florestas, vamos dizer, de plantas ou tipos, é uma floresta, ela vai ter uma umidade muito maior, com isso a temperatura será mais baixa. Ao contrário, se eu tenho uma região onde eu tenho pouca vegetação, os raios vão incidir aqui na Terra, aumenta a temperatura e com isso diminui a umidade. Então a vegetação é importantíssima para que a gente tenha essa umidade e ela vai ser importante para regular a temperatura. Depois disso, a gente vai falar em duas outras coisas, a continentalidade e a maritimidade. Continentalidade está falando a influência das áreas continentais sobre o clima e maritimidade, mares e oceanos sobre o clima. Só que isso ele está diretamente envolvido com a amplitude. Como é que eu posso explicar para vocês? Continentalidade pode atuar, na verdade, de duas formas. Uma, ela pode reduzir a umidade em áreas mais afastadas dos mares e oceanos e aumenta a amplitude térmica. Amplitude térmica, vamos ver o que é amplitude térmica. É a diferença entre a temperatura mínima e a máxima de um determinado local ao longo de um determinado tempo. Vou explicar de uma outra forma. Vamos imaginar o Rio de Janeiro. Durante uma semana, a mínima foi 20 graus, a máxima 25 graus. Qual é a amplitude térmica? 5 graus. É justamente a diferença entre a máxima e a mínima. Então, voltando, essa continentalidade, ela pode afetar as áreas que estão mais afastadas, reduzindo a umidade e aumentando a amplitude térmica. Isso ocorre por quê? Porque o calor específico dos continentes ele é menor que o calor específico dos oceanos e mares. Assim, esse calor específico que é menor, essas regiões elas podem tanto aquecer quanto resfriar mais rapidamente, tá? Por isso que nas áreas litorâneas que são banhadas por águas quentes, o que acontece? Acontece que a temperatura do ar ela fica mais aquecida e isso faz com que, tanto durante a noite quanto durante o dia, as estações frias não sejam tão sentidas, mas quando as águas são quentes. Isso é uma influência do oceano. Mas o que vem a ser esse calor específico? Esse calor específico é uma grandeza que indica variação de temperatura de um material quando ele pode receber ou perder calor. E aí tem um detalhe bem interessante. Quando o material recebe esse calor na mesma intensidade, aquele que tem o menor calor específico, ele vai aquecer antes do que tem o maior calor específico, tá? E isso daí, ele vai fazer com que esse calor específico e essa mudança e esse vento que acontece, ele vai formar nessas áreas litorâneas, ele vai formar dois tipos de brisa, a brisa terrestre e a brisa marítima. Por que acontece isso? Porque tem essa diferença do calor específico. Isso faz com que o vento mude da noite para o dia. Essa mudança ocorre justamente a brisa terrestre e a brisa marítima. Durante o dia, o continente aquece mais rápido, então vem a brisa do mar e empurra, esta sobe e essa que está mais fria refresca o continente. À noite ocorre o contrário. A água demora mais para esfriar, a terra esfria mais rápido. Então vem a brisa fria, brisa terrestre e faz o mesmo movimento. É o chamado de convecção. Depois disso, nós temos temperatura, que a gente acabou de falar. Temperatura sofre influência direta da incidência da radiação e faz esse movimento de corrente de convecção. Ó. A região que é mais fria, o ar frio é mais denso, ele ocupa
o lugar quente que sobe, o ar quente que sobe por ser menos denso e faz essa corrente de convecção. Outra coisa, a umidade. A umidade, a gente já viu, essa troca de umidade entre a Terra e a atmosfera, ela é feita pela evaporação, pela transpiração, pela condensação e a precipitação, que nada mais é do que a chuva. A pressão atmosférica. Pressão atmosférica é a pressão que a atmosfera exerce sobre a superfície. Essa pressão é que vai fazer o movimento dos ventos, tá? E esse movimento ocorre sempre da alta pressão para baixa pressão. Então, aqui vem o ar frio, que eu acabei de dizer, ele é mais denso, ele pesou, forma uma área de alta pressão. Essa área de alta pressão vai ocupar uma área de baixa pressão e sobe, pode precipitar na forma de chuva ou pode só resfriar e faz o mesmo processo. E agora, terminando aqui, nós temos a circulação atmosférica, que eu acabei de falar para vocês, é o movimento do ar ou das massas de ar. Então, cada gominho desse aqui, ó, é como se fosse esse movimento que ocorre na atmosfera. E as correntes marítimas ou oceânicas, que são várias correntes que tem aqui, ó, e que elas têm, sim, uma influência sobre o clima, porque elas atuam uma vez que transformam umidade e calor, ok? Então, por hoje era só. Espero que tenham aproveitado a aula. Até um próximo momento. Beijo, me liga, fui!